pessoal, tudo bem? Bem-vindos, né, a esse episódio aqui do Talk Show. Meu nome é Caroene Santos Murray, eu sou psicóloga, sou voluntária do Grupo Mulheres do Brasil. Estou aqui, né, no Irlanda Talk Show, no quadro Mulheres, para falar sobre um tema, né, para entrevistar alguém aqui para falar sobre um tema muito importante aqui, né, que acontece aqui com muitas mulheres, que é na minha área de saúde mental, que é sobre a depressão pós-parto, né? Então, eu tô aqui com a Paola Pedrosa, daqui a pouco ela vai se apresentar, mas gostaria só de falar para vocês, sigam aqui o Irlanda Talk Show, vejam aqui os outros episódios, tem coisas muito maravilhosas aqui, né, no quadro Mulheres, é feito para vocês, né, por mulheres, por homens que apoiam a causa feminina. Dá o like, né, compartilhem, e é isso aí. Então, assim, a gente vai falar sobre depressão pós-parto, né, então eu queria só avisar que é um tema um pouco sensível, né, então pode aí despertar alguns gatilhos, mas a gente vai tentar trazer uma conversa super descontraída. A Paola vai contar um pouquinho da história dela, e eu como profissional aqui também vou ir pontuando algumas coisas para vocês. O intuito é a gente trazer informação, né, e que vocês aí consigam procurar auxílio se estiverem passando por algum momento, né, de necessidade emocional, tá bom? Então vamos lá. Paola, tudo bem? Muito obrigada. Tudo bom? Obrigada a você, ao Grupo Mulheres do Brasil, por ter me convidado para estar aqui compartilhando um pouco da minha história. É verdade. Então, vou passar a bola aí para você. Queria que você se apresentasse um pouquinho aí para o público, né? Já começasse aí contando um pouquinho da tua história para a gente começar esse bate-papo. Sim. Bom, meu nome é Paola Pedrosa. Eu moro entre idas e vindas, que eu morei na Irlanda, voltei para o Brasil, voltei para cá novamente há 9 anos. Eu tenho uma filha chamada Lara, ela tem 4 anos, faz 5 anos esse ano, em dezembro. Eu trabalho como coach para empreendedoras, com cursos e treinamentos para posicionamento pessoal. E estou muito feliz, agradecer de novo, né, de estar aqui para podermos ajudar outras mulheres, né, outras mães que possam vir a estar passando ou possam vir a passar pela depressão pós-parto, que ainda é um tema um pouco tabu, assim, né? Exato. Principalmente nas redes sociais. Exato. Né, a gente trouxe a Paola aqui hoje porque ela já passou por uma depressão pós-parto, né? Então a gente gostaria de trazer alguém que tivesse aí experiência nessa temática, né? Que pudesse conversar sobre. Então, Paola, você conta um pouquinho pra gente como que foi, né, essa tua trajetória da gravidez da Lara, como que você descobriu, como que aconteceu isso, pra gente poder bater esse papo? Claro. Primeiro dizer que assim, a gravidez da Lara, ela foi uma surpresa para mim, né? A gente nunca acha que vai acontecer com a gente, quando a gente não está planejando. Então, não foi uma gravidez planejada, mas foi uma gravidez muito tranquila, que, assim, eu quase não passei mal, essa coisa de enjoo, então foi uma gravidez tranquila para mim. O parto não foi um parto que eu tive problemas, teve aquela questão do sentir a contração, isso tudo que não é fácil, mas não foi um parto difícil, foi um parto tranquilo. Após o nascimento da Lara, foi também, logo de início, foi bem... Eu tive algumas questões com a amamentação, que foi difícil amamentar no primeiro mês, mas consegui amamentar, que era uma coisa que eu queria muito. O Connor, o pai da Lara, ele conseguiu tirar 2 meses de férias, ele foi acumulando as férias dele. Então, quando a Lara nasceu, eu tive 2 meses de suporte diariamente dentro de casa, né? Eu não estava sozinha, que isso também seria uma grande dificuldade. Então, até aí, para mim, estava tudo bem. Com algumas questões, né, do pós-parto, mas nada que me fizesse sentir que não estou bem, né? Para mim, eu estava me sentindo bem. Com 2 meses, eu e a Lara começamos a ficar muito tempo sozinhas, porque o pai voltou a trabalhar. Então, teve esse baque para mim, tá? Porque eu tinha um suporte ali o tempo inteiro, eu comecei a praticamente ter suporte 0 no dia a dia, né? Era eu e a Lara o tempo inteiro. Mas até então, novamente, para mim, estava tendo ali alguns momentos de dificuldade, mas eu estava bem. Com 3 meses da Lara, eu fui naquela consulta, né, com a Public Nurse, e não era mais em casa.
as primeiras consultas é na nossa casa, verdade, e elas depois elas vêm, né? Mas depois passa a ser no centro que elas atendem. Não sei se com você foi assim também. Foi, né? Então, com 3 meses, eu fui na consulta dela e já foi no centro que a Public North ela atende. Chegando lá, ela fez checou a Lara, viu que estava tudo bem, tudo certo com ela. Acabando essa checagem da Lara, o atendimento com a Lara, ela me perguntou, Paola, e você? Como você tá? Você tá bem? Eu olhei para ela e falei assim, tô bem. Ela olhou para mim novamente e falou assim, mas você tá se sentindo bem? Na hora que ela falou, mas você tá se sentindo bem? Pronto. Eu chorei, mas eu chorava assim, de soluçar. E eu não queria chorar, mas eu não conseguia ter controle, sabe? Era um choro assim, foram minutos de choro sem eu conseguir dar uma palavra. Só chorar compulsivamente. Tava eu, a Lara, o Conor na consulta e assim, acho que foram mais de 10, 15 minutos eu chorando sem conseguir parar. Até que, então, quando eu me acalmei um pouco mais, ela super, né, ali paciente. Quando me acalmei, ela conversou um pouco comigo. Ela começou a conversar comigo, me explicando o que poderia ser todo esse choro, todo esse botar para fora, né? O que com certeza eu estava ali acumulando dentro de mim, sem ter noção do que estava acontecendo. E ela me deu um teste, ela me deu um papel com algumas perguntas. E nesse teste, depois ela me explicou, ele tinha uma pontuação ali de 0 a 10, né? 0 seria um primeiro, não sei se poderia chamar de diagnóstico, mas um primeiro, assim, direcionamento de que você poderia estar com uma depressão pós-parto, né? Então, 0 seria que você estaria bem, 10 seria o máximo. Né? O meu deu 8. Tá. Então, ela identificou ali que muito possivelmente eu estaria passando por uma depressão pós-parto. Só para, né, para falar para o público aqui, esse teste, né, que eles fazem, né, no sistema público é como se fosse uma triagem, né? Então eles têm aí esse teste de triagem para poder um pouco nivelar e avaliar um pouco ali onde que está a situação, né, nesses casos de saúde mental materna. Então sim, vai na contagem ali, né, para eles poderem ter uma ideia do que eles estão lidando, né, porque e o que eles fazem a partir dali, né? Eles fazem a partir dali, é uma triagem para ter um direcionamento, de um encaminhamento, fazer alguma coisa com isso. Sim, e foi exatamente o que ela fez, né? Ela chegou para mim, ela falou, olha, Paula, você vai entrar em contato com a sua GP, com a sua médica, mas antes mesmo de você entrar em contato, eu vou entrar em contato com ela também, que eles têm, né, todo o histórico. Ela falou, eu vou entrar em contato, então eu já vou estar conversando com a sua médica em respeito do que a gente conversou aqui, em respeito do que aconteceu, como você estava se sentindo. E então, se você não ligar para ela, ela vai te ligar. Tá. Eu saí de lá, não estava me sentindo bem, saí de lá pensando assim, não quero falar com a minha médica. Porque na minha cabeça era, se eu falar com a minha médica, o que a minha médica vai fazer? Para você conversar assim, sobre depressão pós-parto, é um psicólogo, um psiquiatra. A minha médica ela não é psicóloga, isso tudo na minha cabeça, né? A minha médica ela não é psicóloga nem psiquiatra, ela é uma GP. Se eu for lá, ela vai o quê? Querer me passar remédio? Eu não vou tomar remédio. Meu pensamento já era esse. Não vou tomar remédio. E eu realmente não liguei para ela. Eu saí dali realmente me sentindo assim, tem uma coisa estranha, não tá normal. E é legal dizer que quando eu estava grávida, eu estudei muito sobre várias questões da maternidade. E uma delas foi a depressão pós-parto. Então, na minha cabeça, eu estava certa de que, se eu tiver uma depressão pós-parto, eu vou conseguir identificar. Eu vou ter certeza do que é, eu vou conseguir identificar, eu vou conseguir procurar ajuda. E na minha cabeça também, depressão pós-parto era mais a questão do tô rejeitando meu bebê, que era muito o que eu via. É verdade. E assim, eu não rejeitei a Lara em momento nenhum, muito pelo contrário. A questão era toda minha ali comigo mesma, né? Não passava diretamente para Lara com essa questão de rejeitar, não querer estar perto. Então, como eu tinha na minha cabeça que depressão pós-parto também está ligado a rejeitar o filho, a filha, eu falei, não, isso aqui é um momento, né? Exato, que entra um pouco, talvez, né, nesses estigmas, né, de como que as coisas são apresentadas aí para as mulheres. Não, a mulher que tem depressão pós-parto, ela não vai sair da cama, ela vai rejeitar a criança, ela vai, né? E às vezes tem outras coisas
E né? não é, eu saía de casa, eu não rejeitava minha filha, eu gostava de me arrumar. Quando eu saía, eu não ficava o tempo todo, tipo, não estou me cuidando, pelo contrário, mas eu estava passando por uma depressão pós-parto. Então, também essa questão eu tenho certeza que eu vou conseguir identificar, também foi uma coisa assim, não é, porque não é bem assim, né, pra mim, né? Então, saí dali, eu não liguei pra minha médica, e de fato ela me ligou, como a público nosso tinha me falado. Eu lembro que ela tentou me ligar de 3 ou 4 vezes, eu não atendi. Eu falei, não vou atender. Aí eu lembro que o Coro até perguntou, você atendeu? Eu falei assim, não vou atender, não precisa, eu tô bem, foi um momento, não vou atender. E olha só que interessante, depois disso, eu tive alguns momentos, assim, de uma crise de ansiedade, uma crise de pânico em casa. Eu lembro que uma vez, o Cono, ele trabalhava à noite, e ele estava quase para sair para trabalhar, e eu tive uma crise de pânico, assim, meu Deus, se eu começar a passar mal, se eu tiver com depressão pós-parto, se eu for internada, não puder cuidar da minha filha, olha como que a nossa cabeça... São os pensamentos, O meu pensamento já estava, eu vou ser internada, não vou poder cuidar da Lara, Mas aí depois os pensamentos passavam, eram crises, e no decorrer dos dias, para mim, no geral, estava bem. Então, não atendi minha médica, não liguei e continuei a vida. Até que eu fui, gente, isso é muito interessante, porque eu fui em um show brasileiro que teve aqui, e um amigo meu de adolescência, de infância, da escola, que a gente cresceu junto, ele estava aqui junto com esse artista e a gente se encontrou, eu fiquei junto com ele lá no show, foi super legal, a gente conversou e tal. Eu voltei para casa, aí eu fui dormir, eu comecei a ter uma crise de ansiedade, assim, que eu acho que foi a pior que eu tive de todo o meu pós-parto. Começou minha mão a ficar formigar, dormente, meu coração acelerar, eu já, meu Deus, eu tô morrendo, eu vou morrer, o que é que vai acontecer? E eu acho que teve uma relação com esse encontro com esse meu amigo, porque um dos meus pensamentos era, cara, minha vida agora, ela realmente mudou. Ela nunca mais vai voltar a ser como antes. Então, eu acho que como eu encontrei esse meu amigo de anos atrás, desde que eu era adolescente, conversamos sobre coisas, né, sobre adolescência e tudo mais. E quando eu cheguei em casa sozinha, eu tive aquele baque de, caramba, nunca mais a minha vida vai ser como era antes. Olha que importante essa sua fala. Mas vou comentá-la. Então, eu lembro que eu fui dormir nesse dia, assim, eu tive uma crise de pânico, ansiedade horrível. Não contei, eu lembro que o Cono estava cuidando da Lara, não contei pra ele, guardei aquilo pra mim, acordei no dia seguinte, falei, estarei bem. Aí eu acordei, ele ficou cuidando dela durante o dia, durante a manhã, durante a tarde. Aí no final da tarde ele falou, Paola, eu vou descansar um pouco, que ele tinha que trabalhar à noite. Ele falou, vou descansar um pouco, você fica com a Lara? Cara, eu senti uma coisa que eu nunca tinha sentido. Eu senti medo de pegar ela. Então assim, eu falei, fico, mas ao mesmo tempo que eu falei, eu falei assim, cara, eu não quero ficar com ela. Aí eu peguei, aí eu fui dar de mamar. Aí não foi questão do rejeitar, amamentar. Não, foi medo. Eu senti medo. Segurança, né? Na hora que eu botei ela no meu peito, eu cheguei pra ele e falei assim, por favor, eu não consigo. Pega ela, eu não consigo. Aí comecei a chorar de novo. Eu tive aquele mesma crise de choro que eu tive lá na consulta. Eu tive nesse dia em casa. Mas assim, aí juntou, lembrei da crise de ansiedade que eu tive anteriormente, na noite anterior, com aquele medo que eu tava sentindo. Aí eu lembrei aquela questão do você rejeitar o seu filho. Eu já falei, já começou, eu vou começar a rejeitar a Lara a partir de agora. Aí você já começa a viajar, né? Aí tanto é que eu falei pro Cono, liga pra médica. Eu preciso da médica hoje. Eu não tô bem. Aí ele ligou, eu lembro até que ela tava era num sábado, ela tava numa última consulta e a secretária falou, olha, ela já tá terminando a consulta, a gente tá fechando, mas se você quiser marcar... Aí ele tava perto de mim, eu falei, explica qual é a situação. Aí ele falou assim, não, aqui é a Paola. Ele explicou que ela tinha ligado, ela, não, só um minuto. Na mesma hora ela foi falar com a médica falou, não, fala pra ela vir pra cá agora, que eu vou esperar, vou atendê-la depois do horário, assim que eu acabar esse paciente. Ela me esperou pra me atender, eu fui lá, chorando. Quando eu cheguei lá, eu lembro que acalmei um pouco mais, né? Mas eu tava assim, com a cara inchada de tanto que eu chorava. Aí eu entrei, ela até falou, né? Você quer que... não, mentira, na verdade ela falou, eu prefiro que você entre primeiro sozinha e depois, se você se sentir confortável,
o pai, o Conor, ele entra pra conversar com a gente também. Eu falei assim, perfeito. Aí eu entrei pra falar com ela novamente. Eu sentei na cadeira pra começar a conversar com ela, eu não conseguia falar. Eu só chorava. Era assim, um choro, novamente, assim, aquela coisa que você não tem controle pra parar. Você soluça, você não tem controle pra parar. Eu não conseguia parar de chorar. E ela foi super paciente, esperou me acalmar. Aí foi que ela começou também a conversar comigo, né? Explicando. Aí falou que ela tinha conversado com a Public North, que a Public North já tinha passado pra ela, né? Como que tinha sido o último encontro comigo. Aí ela começou a conversar sobre a depressão pós-parto, ela começou a fazer algumas perguntas, eu fui respondendo, então ela foi identificando ali na hora também o que estava acontecendo. A gente teve uma conversa, assim, mais ou menos de 1 hora, vamos dizer, né? A gente conversando, ela me explicando, até que em algum momento, aí ela me falou, né? Olha, Paula, eu vou te direcionar para um psiquiatra, um psicólogo, né? Ela até perguntou, você tem alguém de confiança ou você quer que eu te direcione? Acho que é um público, né, também que eles têm. Exatamente. Né? Geralmente psicólogos estão na maternidade, né? Exatamente. E psiquiatra também, às vezes, é linkado ali, mas tem no setor público, né? E precisa do referral do GP ou da Public Nurse. Exatamente. Tá? Então, ela me deu a opção de eu ser encaminhada para o psicólogo, psiquiatra, de forma gratuita, ou se eu tivesse alguém de confiança, que foi quando até eu te procurei, eu te liguei, né? Aí eu falei assim, não, eu tenho alguém de confiança, então eu prefiro ir na minha psicóloga. Então, ela não fez esse encaminhamento porque eu iria te procurar, Verdade. Né? Eu falei com ela. Aí ela falou pra mim, mas a gente já pode começar o tratamento com uma medicação. Ela perguntou se eu amamentava, eu falei que amamentava. Ela falou, tem uma medicação, um antidepressivo, que você pode tomar enquanto você amamenta. Ah, pronto, quando ela falou, vou te passar a medicação, foi outra. Aí voltou lá naquele início, né? Que eu falei, não vou ligar que ela vai passar remédio. Aí aí foi na hora que eu falei, chama o Conor aqui dentro. Eu falei assim, não vou tomar remédio, não. Aí ela começou a tentar entender, mas por quê? Aí eu falando, né, não, porque aquele preconceito que a gente acha que a gente não tem, mas quando a gente tá ali na hora, a gente vê que a gente tem, né? Aí eu falei, não, se eu tomar remédio, eu vou ficar viciada em remédio, eu nunca mais vou conseguir parar, vou ter que ficar pro resto da minha vida tomando remédio antidepressivo, e se eu parar, eu vou ter depressão de novo. Aí ela me explicando que não era bem assim, que eu iria tomar medicação, né? No meu caso, eu precisaria. E a medicação só iria me ajudar com a minha relação com a minha filha, iria me ajudar no meu dia a dia, iria ajudar a eu controlar, né, esse momento que eu estava passando e que seria de forma que ela estaria acompanhando para depois parar. Eu não iria parar sozinha, ela iria diminuir a dosagem. Todo um processo, né, de começo, meio e fim, que a gente chama de desmame de medicação. Exatamente. Né? Então, ela teve toda essa conversa. Aí eu cheguei lá, aceitei, não aceitando. Eu falei, tá bom, aceitei. Aí ela conversou também com o Conor, que eu achei importante. Ele tá tanto no encontro com a Public North quanto com a GP, porque para ele entender o que aquilo que eu tava passando. Exato. Era uma depressão pós-parto, é uma doença, era algo que eu precisaria também de um suporte, né? Claro. Então, até mesmo porque talvez eu depois, para contar o que era, talvez eu não saberia falar direito, talvez a pessoa poderia achar que, é besteira, né? A gente sabe que existe toda essa questão de saúde mental que às vezes, não por mal, mas as pessoas às vezes realmente não acreditam, não levam a sério. Exato. Acham que é um momento que vai passar. Então, foi importante também ele estar comigo nessas duas consultas. Aí eu lembro que eu saí de lá. Aí eu cheguei em casa e o Conor falou, você quer comer alguma coisa para tomar? Eu falei, de jeito nenhum, não vou tomar esse remédio hoje. Eu falei, não estou tranquila, não vou tomar, eu primeiro vou marcar com a Arana. Eu preciso conversar com a minha psicóloga para eu começar a tomar. Aí eu lembro até que eu fui sábado, né, na consulta com a GP, e na quinta-feira eu marquei com você. Aí eu lembro que a gente conversou e você trouxe essa mesma questão, né, de que as pessoas, quando viciam, porque elas tomam sem um acompanhamento, muitas vezes até sem necessidade, né? Então, eu estava fazendo com acompanhamento, que teria esse desmame na hora da retirada do medicamento. Aí, dali, eu fiquei mais tranquila, que foi quando eu tomei a medicação e comecei a psicoterapia com você, né? Que a gente fazia uma vez por semana, que eu lembro. Então, no meu caso, teve essa questão eu tomava medicação e tinha o nosso encontro, né, uma vez por semana. E, cara, eu lembro que
depois, eu acho que de 3 semanas, se eu não me engano. A primeira semana, aquela coisa, parece que eu tô do mesmo jeito. A segunda semana, parece que eu tô do mesmo jeito. Mas, se eu não me engano, acho que foi na 3ª semana que eu falei, cara, como que eu não procurei ajuda antes? Tipo, eu sou outra pessoa agora. Como que eu não percebi que eu não tava bem? Exato. E aí, né, só vou interromper aqui a Paola para explicar algumas coisinhas, né, pro público aqui. Paola me autorizou, né, claro, a poder falar sobre a temática. Eu fui a psicóloga, né, de auxílio aqui na questão, então a gente conversou antes, claro, para poder gravar aqui, porque tem toda a questão de confidencialidade, mas ela me autorizou para a gente poder conversar abertamente aqui para vocês, que eu acho interessante, né. Então, assim, o que é a depressão pós-parto, né? Acho que tem um pouco dessa dúvida, né? A depressão pós-parto, ela é um subnicho da depressão, né? A depressão, ela acontece às vezes, né? Um adoecimento psíquico que acontece às vezes quando a pessoa enfrenta momentos traumáticos, mudanças, né? Questões ali de perdas, perder um emprego, né? Tá sofrendo alguma coisa por um período grande de tempo ali na vida que tá trazendo muita angústia. Então, ela pode desencadear esse processo depressivo. Então, assim, vários sintomas, né? A tristeza que nunca passa, um excesso de choro, né? O aumento de uma ansiedade, um nervosismo, uma insegurança. Então, várias coisas ali são características da ansiedade. Por que a gente fala de depressão pós-parto, né? E até estendendo aqui para uma depressão perinatal nessa fase gravídica puerperal? Porque é um nicho da depressão. O que é a diferença da depressão para a depressão pós-parto? É que ali a mulher, ela tá focada nas questões da maternidade e do bebê. Então, se antes, né, essa mudança, esse trauma ou essa turbulência era de alguma coisa da vida, na depressão pós-parto é alguma coisa ali envolvendo aquele momento que ela tá. Paola aqui falou, né, e foi aquela frase assim, poxa, quando eu tive um encontro com meu amigo ali, eu tive uma noção que a minha vida não ia ser mais a mesma. Né? Eu nunca mais ia ser aquela pessoa, porque agora eu tinha uma filha, né? Então, assim, maternidade envolve mudança e luto, né? Eu sempre falo isso e é bem difícil de falar, porque a gente às vezes pensa na maternidade, né, como aquela coisa, né? Mas envolve muita mudança, porque é a transformação daquela mulher, daquele casal, e muitos lutos, né? De quem eu fui, daquela pessoa, né? Até a nossa posição social muda, né? Eu passo de ser só a Paola e vou passar de ser a Paola também mãe da Lara, né? Que vai acompanhar isso, que tem transformações no corpo, né? Minha mãe passa a ser avó, meu irmão passa a ser tio, então tem toda uma questão psicossocial ali também. Então a depressão pós-parto, ela se encadeia aí, nessa mudança, né, psicossocial e emocional também da mulher. Né? Interessante falar isso. E tem uma coisa que, assim, mudou também, assim, na minha cabeça, que foi uma das nossas consultas. Eu lembro que eu comentei, nossa, mas a Lara já tá com 3 meses. Eu achei que depressão pós-parto, esse tipo de coisa acontecesse até acho que 40 dias. Ah. Aí que você me falou, não, existe ali uma janela de 2 anos, se eu não me engano, né? A depressão pós-parto, né? A gente fala, essa é a colocação mais usual, né? Porque parece que ela ocorre somente depois do parto e ela vai ser uma coisa mais rápida, né? Então, por que as pessoas pensam que a depressão do pós-parto vai ocorrer aí, ó, com 1 mês da chegada do bebê ou com 40 dias? Porque esse é o tempo do puerpério fisiológico, médico, né? Que é quando a gente falava, é o período de resguardo, né? Então tem toda essa questão que é realmente quando o útero volta à posição normal, a questões de hormônios, né? Então o que ocorre nesse tempo, na verdade, é o baby blues, né? Que é uma alteração também ali física, emocional, mais hormonal, né? Que, sei lá, 60%, 70% das mulheres vão atravessar por essa transformação aí e mas só que é temporária, é algo transitório, né? A depressão pós-parto, não. Ela vai poder acompanhar a mulher, ela vai poder acontecer em toda a fase do puerpério, que para a psicologia, a gente fala que o puerpério da mulher vai demorar mais ou menos até os 2 anos da chegada do bebê, né? Quem decide isso? A puérpera, porque pode demorar mais, ou porque ela pode falar, não, agora já passei por isso, né? Demorou menos e tal. Então, por isso que a gente também não fala só de depressão pós-parto, a gente fala de depressão perinatal,
que é toda essa fase da gestação até os 2 anos da chegada do bebê, que pode acontecer essa depressão ligada, né, às questões maternas. Né? Só dando alguns dados aqui, a depressão pós-parto, ela pode acontecer, né, é uma das doenças mais comuns aí da questão do ciclo gravídico puerperal, tanto a depressão pós-parto quanto a ansiedade, né? Ela pode acontecer em 30% das mulheres que têm filhos, né? Elas também acontecem em homens, né? Então, a gente pensa que depressão pós-parto é só questão da mulher. Não é. Ela também é uma questão que pode acontecer aí nos homens, que são pais. Que a gente nem imagina, Que a gente nem imagina. Por quê? Porque é algo que não está envolvido, diferentemente do baby blues, que é hormonal, né? O homem não tem baby blues, é a mulher. Ela está envolvida ali com questões da mudança, né, de acontecimentos ali com a chegada do bebê, que também vai atingir os homens. Mulheres, 30% mais ou menos, 25% a 30%. Homens, de 3% a 5%. Mas acontece. E aí é maior tabu ainda, né? Porque eles nem sabem o que é isso. E até não só os homens, como as mulheres pensam, mas... ele não pariu, como é que ele vai ter depressão pós-parto, né? Exato. Mas a mudança é em todo mundo, né? É em todo na mundo. Dinâmica da família, porque né? é uma questão da saúde mental, né? E a saúde mental, né? Então a gente precisa deixar claro aqui, né? Tirando esse tabu. Depressão pós-parto não tem nada a ver com fé, não tem nada a ver com frescura, não tem nada a ver com eu não gosto do meu bebê, eu sou uma péssima mãe. Porque eu acho que as mulheres, elas não procuram ajuda também porque elas pensam que elas estão sendo uma péssima mãe. Né? Porque as pessoas, a sociedade vem e fala, não, isso vai passar, isso é frescura. Então, assim, gente, uma depressão não passa nesse sentido, né? Então, se você tá ali com uma tristeza, com um choro, né, com um aumento de ansiedade, com algo que você não consegue explicar, procure ajuda, né? Porque pode ser uma depressão ou pode ser qualquer outra questão emocional ali que tá ligada, né, com a chegada do bebê. Sim, eu lembro exatamente que teve uma das coisas que você também me falou em consulta foi que a depressão, ela é comum, mas não é normal, né? Então, assim, ela é comum de acontecer, mas se acontece, você tem que procurar ajuda, né? Exato. E eu ficava exatamente nessa questão do... não, é só um momento, só uma crise, porque eu não tava naqueles momentos ruins o tempo todo, né? Às vezes meio que tava ok, esquecia, tava bem... mas tinha uns momentos de crises que eram muito ruins e que foram aumentando, se agravando, aquele choro, assim, de repente, ter em casa, do nada, aquela preocupação, aquela ansiedade. Eu acho que o que mais me pegou foi a ansiedade. Eu tive muita ansiedade, né? Então, aquilo ia se agravando, mas como eu não sentia aquela ansiedade o tempo todo, eu pensava, vai passar. Até que o momento que me deu medo, né? Eu precisei chegar na questão do medo para falar, não, agora eu preciso procurar ajuda, porque isso não tá normal. Super. E é interessante você falar, né, que você colocar aqui que você procurou ajuda, né? Isso é, assim, divisor de águas, né? Porque tem a questão da depressão, mas tem as outras questões da saúde mental que vão ali. A ansiedade, né? Que podem, se ela não for ali direcionada e às vezes tratada, né? Com o combo, talvez, psicoterapia e medicamento, né? Não é toda depressão que vai precisar de medicamento, mas vai sim toda depressão que vai ter a necessidade de um acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, né? Com psiquiatra perinatal, alguma coisa nesse sentido. Porque a mulher vai precisar colocar para fora aquilo que ela está sentindo, né? Ela vai precisar colocar para fora o que a angustia, né? E muitas vezes a gente pode até pensar, mas eu converso com uma amiga, mas até essa questão da gente ter medo dos outros acharem de, não é uma boa mãe, não está fazendo maternidade de forma correta, você não se abre por completo conversando com um familiar, com um amigo, com alguém que não é profissional. É verdade. Mas a gente pode começar daí, né? Então, assim, quando procurar ajuda? Quando essa tristeza nunca passa, né? Quando a angústia tá ali o tempo inteiro, quando começam a vir esses pensamentos além do limite. Claro que a maternidade chega e a gente começa, né, a ter vários pensamentos do tipo, será que eu vou cuidar do meu bebê? Eu lembro quando a Helena chegou, que é a minha filha, será que tá respirando? Isso que eu ia falar, será que tá respirando? Né? Vai lá botar a mão na frente. Que tá ali? Isso aí é uma ansiedade normal. Toda mulher ou todo homem, né, que tá ali naquela construção vai sentir essa coisa, né? E a gente vai construindo e a gente vai
criando coisas, né, que vai sair disso. Ai, deixa eu ir aqui na escada, eu ia igual uma tartaruguinha pra não derrubar, ou então só queria ficar no sofá, mudei todas as coisas pra baixo. Isso é normal, né, essa ansiedade do começo. Mas quando isso não passa, quando isso começa a se agravar, né, olha o caso que você comentou, quando eu tava dando mamar, eu falei, não consigo, calma aí, segura aqui a minha filha. Então são várias coisas, a gente precisa conversar. Conversa com o parceiro, com a parceira, conversa com a família, se for rede de apoio, amigos, né? Hoje em dia tem grupos aí, né, que a gente tem ali, Facebook, pelo menos, né? As mães hoje podem postar anônimo também, se não tiver confortável, pergunta ali. E mães, por favor, sejam empáticas, né? Acolham essa mãe, sem julgamento, né? Ai, você falou agora de grupo de Facebook, eu até lembrei, eu preciso falar disso. Tá. Antes de você começar a falar, só pra falar aqui que a gente já tá chegando no finalzinho. Ai, tá Na bom. verdade já deu, mas pode concluir, pode concluir, bom. tá tudo certo. Tá. Foi rápido. Foi. Da gente também procurar lugares que não te deixem mais doentes, né? Porque eu lembro que eu tava muito certa antes da Lara nascer que eu não queria dar mamadeira, eu não queria dar chupeta. E eu participava de um grupo no Facebook e que lá era assim, eu cheguei a ver um caso de uma mãe que falou, eu preciso trabalhar o dia inteiro, eu fico o dia inteiro trabalhando, a minha mãe fica sozinha com a minha filha, a minha mãe ela já tá tendo crise de ansiedade porque a minha filha não bebe o leite em colherzinha, esses copinhos que eles falam que não dão confusão de bico, Sim. eu preciso dar mamadeira. Ela comentou nesse grupo. E assim, quem gerenciava ali o grupo, né, as moderadoras que estavam cuidando daquilo, nossa, falava, você não pode fazer isso porque seu filho vai parar de amamentar no peito, isso é errado. Assim, foi uma coisa horrível. Então, uma das coisas que eu acho que também ajudou um pouco para essa minha ansiedade foi porque eu tinha certeza que eu não queria dar chupeta e mamadeira, mas em um certo momento, até para pegar um ônibus, eu tinha muita ansiedade dela chorar. Então eu falava, cara, eu preciso dar uma chupeta para ela. Assim, eu tava no meu limite. Mas ao mesmo tempo eu ficava, não posso. Ela vai parar de mamar e ela vai... Sabe, aquilo começou a me dar uma ansiedade tão grande, aquele extremo, né? Então é importante também a gente procurar ajuda num lugar que não vai piorar essa nossa ansiedade, né? Porque foi um grupo que... Foi uma coisa até que eu trouxe para os nossos encontros. Claro. Porque foi algo assim que me fez muito mal. Me gerou muita ansiedade também. Então, eu digo que eu acredito que o que deu, tiveram 3 pontos que deu aquela coisa assim da ansiedade vir com tudo. Esse encontro com esse meu amigo, a questão de eu começar a partir dos 2 meses, ficar sozinha com a Lara e também essa pressão do não, você não pode dar mamadeira, você não pode dar isso. Porque eu, quando eu pedia, me dar a mamadeira para eu dar para ela, para você ter um tempo para você ter um tempo mais livre. Porque eu saía preocupada, preciso voltar, e voltava para casa correndo praticamente, né? Então, foram coisas que me ajudaram a minha ansiedade piorar, sabe? Exato, Então, né, eu sei que a gente já tá aqui no finzinho, mas, né... Edu já tá ali, ó. Exatamente. Gente... Não, gente, tá maravilhoso. Né? Eu só tô cumprindo meu papel de menino do tempo aqui, ó. Mas isso é uma coisa fundamental, assim, gente, dica, né? Dica aí pra saúde mental, coisas que a gente trabalhou aqui na psicoterapia. Fujam de tudo que é extremo, né? Tudo que vai te levar para um extremo, por mais bem intencionado que seja, assim, vai trazer aprisionamento e adoecimento, né? Então, fujam dos extremos. Rede de apoio tem que apoiar. Se não apoiar, não é apoio, é outra coisa. Então, assim, né, veja o que é isso, né? Para quem que você tá abrindo ali. Mães, a gente precisa falar de sororidade materna, né? Então, o que acontece comigo, olha, essa via que a Paola falou toda, pode ser que não seja a via, né, de uma outra mulher aqui, pode ser outras questões. Então, assim, a gente precisa escutar, a gente precisa apoiar, né? Sim. Então, vamos nos acolher, vamos escutar, né? Porque é complicado e a gente precisa disso. A maternidade é um lugar, assim, de tanto desafio, né? De tanta transformação, que se a gente não se apoia, e aí? Você só fica apontando o dedo, só fica apontando piora, o dedo, né? Exatamente. E procurem ajuda, né? Não é frescura, novamente, não é falta de fé, não é que você é uma péssima mãe, né? Dentro da sua possibilidade, procure ajuda. E aqui na Irlanda, onde procurar ajuda, né? A Paola já fez uma descrição ótima ali, mas assim, converse, né, com teu parceiro, com a tua parceira, com os amigos. Se você ainda está, né, tendo assistência da Public Nurse, converse com a Public Nurse, ligue para o teu GP, ou se você tem ali contatos, né,
de psicólogos, de profissionais aí que você confia, converse com eles. Às vezes não é um psicólogo especializado naquilo, mas vai te dar um encaminhamento, vai fazer um acolhimento, né? Aqui na Irlanda também os GPs, eles, como a Paula falou, eles podem mandar para o sistema público. Então tem psicólogos dentro das maternidades, algumas maternidades oferecem esse apoio gratuito, psiquiatras também, né? Porque geralmente é um combo medicação e psicoterapia, mas por favor procurem ajuda, né? Porque é um divisor de águas aí no teu maternar e a gente precisa de todo esse auxílio. Sim, né, Paula? Sim. O meu foi o antes do tratamento, pós-tratamento, a minha maternidade, que realmente mudou completamente, né? Eu vi que eu não precisava estar passando por aquilo e eu poderia estar muito melhor, né, se eu tivesse procurado ajuda antes. Então, quanto antes a gente sentir que tem alguma coisa estranha, que tem alguma coisa errada, que não tá, né, se você percebe um pouquinho, né, em algum momento que tem alguma coisa que não tá no lugar, então procurar ajuda que é importante. É um divisor de águas e é muito benéfico aí pra tua construção, né? E hoje a Paola tá aqui com a Lara, coisa mais linda do mundo, fazendo um trabalho maravilhoso dentro das possibilidades dela, né, dentro desse caminhar. Então é isso. Com certeza. Ok. Ai, obrigada, foi ótimo. Adorei conversar com você. Foi ótimo. Te rever, verdade, falar que a Caroline, gente, foi assim, um ponto, foi algo essencial nesse meu momento difícil que me ajudou demais. Realmente faz toda a diferença, né, a gente ter um profissional para nos ajudar. Mas foi ótimo, porque daí a gente caminha junto, né? E mesmo essa questão da medicação que você comentou ali, né? Só um profissional vir ali e falar assim, olha, a gente vai começar junto, a gente vai fazer a metade e a gente vai fazer um desmame junto, porque é uma coisa temporária, né? Só que você precisa, no momento que você tá aqui, você precisa... Daquela segurança, exato, né? Eu identifiquei também ali que precisava de uma medicação. E a gente vai trabalhar isso, para a gente poder, o mais rápido possível, não ter mais o uso da medicação, né? E aí a gente foi explicando, é compatível com a amamentação, né? Isso e aquilo. E realmente foi. Eu tomei medicação, depois fui diminuindo gradualmente, tudo certo. Não fiquei viciada em medicação como achei que eu fosse ficar. Exato. Se não tem um acompanhamento, né? Você vai tomando porque você acha que aquilo é uma solução. Sim. Né? Mas se você procura o auxílio, se você está informada, se você consegue, né, ter aquele caminhar junto, né? É um processo. Né, como todo processo tem começo, meio e fim. Exatamente. Muito obrigada por ter aceitado participar aqui, né, com a gente do quadro Mulheres, falar sobre essa temática maravilhosa, né, que é tão sensível, mas é importante a gente trazer essas informações. Espero que possa tocar aí, né, as mulheres que necessitam. Então, se você está vendo aqui o nosso episódio e está passando por algo parecido, procure ajuda, converse, fale, né? E se você também aqui, né, vai ingressar, é gestante, né, então procure um pouco de informação para poder, né, escuta aqui o nosso episódio para poder identificar, né, igual a Paula falou, ela já tinha informação, mas quando tá acontecendo é algo diferente, né, mas se você já tem ali, calma aí, não, pelo menos você já tem aquela luzinha. Eu já tenho aquela luzinha de que eu posso procurar ajuda, eu devo, isso aqui é uma fortaleza, né, da mulher, em procurar. E procurar ajuda nunca faz mal, né, depende de você estar tendo depressão pós-parto ou não, pelo menos ter aquela tranquilidade de ter uma resposta, né, do que pode estar acontecendo. Exato. Então é isso. Então, muito obrigada pelo episódio. Obrigada a você. Queria agradecer a todos os ouvintes aqui do episódio. Queria agradecer, né, ao Irlanda Talk Show pela oportunidade aqui, né, do quadro Mulheres, né, de ceder esse espaço para os nossos assuntos, para essas pautas tão importantes. Então lembre, né, deixa seu like, comente aqui se você desejar, siga o canal, tem muita coisa bacana acontecendo aqui no canal. E até os próximos episódios, tá bom, pessoal? Muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.